Al Nassr negocia a contratação de Luiz Henrique, né, que está no Zenit, por 450 milhões de reais. E o Botafogo pode lucrar uma boa bolada, uma boa fatia dessa grana. E além dessa notícia maravilhosa, nós temos aqui o Sport Center da ESPN, nós temos o Band Esporte Clube, né, o Esporte da Band, não sei o nome do programa lá da Band, é claro. Temos o Papo de Craque e temos também o Tá Na Área do Sport TV. Muito conteúdo, cara, não para de chover conteúdo aqui nesse canal, toda hora tem. Então ativa o sininho para receber os avisos, deixe o seu like para ajudar o algoritmo a entender que você curte esse tipo de conteúdo e ele te recomendar mais vídeos desse na sua timeline do YouTube. E comenta aqui embaixo, eu fiquei com a sensação de que o 2-0 foi pouco. O placar mais justo para mim seria 4-1. E você, qual placar seria o ideal, seria o mais justo para você no jogo de ontem? Bota nos comentários que eu quero ver a sua opinião. Vamos pro vídeo e daqui a pouco a gente retorna. Não esquece, Live Pix, Pix do canal, link na descrição aqui de canal reserva, Instagram, canal principal e muito mais para vocês ajudarem a gente a manter o nosso trabalho. Bora pro vídeo e depois a gente volta. Boa tarde para você. Já começamos com uma vantagem interessante para o Botafogo em casa, né? É verdade. Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Jogaço ontem no Newton Santos, né? O Botafogo conseguiu ser aquilo que esse Botafogo é desenhado para ser, ofensivo, agressivo, buscando gol o tempo todo, né? Foi uma excelente partida do Botafogo. O Bragantino até começou melhor, mas durou 10 minutos aquela postura ofensiva do Bragantino, fazendo pressão pós-perda. Depois que sofreu o gol, o time sentiu demais. Aí o time ficou com medo de se expor, jogou um pouquinho mais recuado e o Botafogo teve mais liberdade para ficar com a posse, para controlar um pouco mais o jogo. Daí num contra-ataque, né, muito bem feito com a participação do Alex Barbosa do início ao fim, né, autor do segundo gol, ele consegue ampliar o placar e aí sim o Bragantino até se perde um pouco emocionalmente no jogo e não voltou mais, né. No segundo tempo o Bragantino tentou ajustar a marcação do lado esquerdo, que estava falhando por ali, mudando o posicionamento do Sacha com o Pita. Não foi suficiente, né? O Botafogo mostrou muita força. O placar poderia ter sido mais elástico, essa é a verdade. Sim. Poderia ter encaminhado essa classificação com 3-0 ou até mais, né? Aí a gente vê o golaço do Alexander Barbosa. Desperdiçou algumas chances com o Arthur Cabral e com o Natana, chances claras de gol no caso. Na segunda etapa, é claro que um 2-0 deixa o Botafogo com uma certa tranquilidade, mas tem jogo ainda no jogo de volta. Se o placar tivesse ficado mais elástico, a gente poderia até arriscar. Mas com 2-0 acho que ainda dá para buscar. Agora, o Bragantino vai ter que mudar bastante a postura. Sim. A postura não foi legal, foi um time que abdicou, que teve medo de se expor numa Copa, precisando até buscar um resultado, talvez diminuir essa diferença, né, para levar um 2-1 para o jogo de volta, já seria um cenário muito mais fácil, né? Mas o Bragantino teve receio, sentiu um Bragantino assim que se recuou um pouquinho, tirou o pé no segundo tempo, esperando que talvez o Botafogo entregasse um espaço para ele diminuir o placar. Não foi o que aconteceu. Mas a noite de hoje reserva novos confrontos. Opa. Aí, com muita disputa, muita rivalidade. Mais expectativa por esses jogos. Há quem diga, eu mesma, que os primeiros jogos, jogo de ida em fase mata-mata, em geral é mais amarrado, né? Com o segundo jogo a galera é tudo ou nada, tem que buscar a classificação. Mas ontem o Botafogo e o Bragantino já negaram isso, né, Beri? Tivemos um grande jogo e hoje tem a expectativa de um clássico, de um derby, já nessa fase de oitavas de final e ainda com outros jogos importantes. Tem Cruzeiro, tem Vasco em campo, mais tarde tem Internacional e Fluminense. São ótimos jogos numa expectativa de boas partidas também, né? Boa noite. Boa tarde. Noite. Boa tarde. Gente. É que eu já tô às 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde, Camila, Jéssica, a galera de casa tá acompanhando a gente. É isso. Ontem o Botafogo conseguiu, de certa forma, encaminhar um bom resultado. Poderia ter vencido demais, bem verdade. Mas um 2-0 é uma vitória expressiva, né? Uma vitória importante para quem sabe no jogo da volta talvez administrar um pouco melhor o resultado. Mas a noite de hoje tá cheia. Melhores momentos da Copa do Brasil, a gente vai com Botafogo e Red Bull Bragantino, o Fogão saiu na frente. Nessa conversa, a torcida, fogo neles, é isso que eu quis dizer. Vai ter sangue no sentido assim, de raça, de vontade, de entrega. Correndo nas veias. Isso, fogo neles. Não é ninguém vai tacar fogo nas coisas. Claro que não. É isso. Claro que não. Esperem sentados a nossa rendição. Porque o Red Bull começou melhor o jogo, não começou, Mari Pereira? Começou melhor o jogo, muito estilo Red Bull mesmo, né? Um time que vai pra cima do adversário, dentro, fora de casa. Bem enérgico. Trocando muito raio, exatamente. Olha lá. Não tá dando hoje, tá, pessoal? Vai, pode seguir. Com muita energia, até que o Botafogo também consegue tomar as rédeas das ações ofensivas. A jogada pelo lado direito ali, né? O Vitinho indo
indo bem na tabela ali, né, com o Arthur. E aí o Vitinho consegue fazer o cruzamento para trás e o Montoro chegando ali da ponta esquerda, completa o cruzamento. O Bragantino era melhor na partida até então, no início do jogo, como vocês bem falaram. Mas o Botafogo, a partir desse momento, tomou ali as rédeas da partida e logo depois, né, faz o segundo gol, uma baita de uma vantagem para esse confronto. Né? Aula de contra-ataque, né? O segundo gol. Sim. Se um dia o teu filho te perguntar o que é box-to-box, aí você mostra Barbosa. essa imagem do Barbosa, não é, Mário? Exatamente. Recupera, acelera, aparece pra finalizar. Tudo isso, o zagueirão do Botafogo pra fazer o 2-0. Foi um baita gol lá. E é o famoso quando você deixa seus pensamentos intrusivos tomarem conta. Você aceita o passe, eu vou sair correndo. Eu vou. Gol. Não, o zagueirão, né? Na hora que ele roubou a bola, eu fiquei olhando e falei, o Barbosa vai embora mesmo. Ele vai, se ninguém mandar ele se indicar, ele vai embora, vai até o final. O Cuiabano ali acertou um belo cruzamento e o Barbosa completou um belo gol do Botafogo. Ele foi muito inteligente, porque assim, ninguém vai fechar no zagueiro. Sim, e ninguém tá Outros contando com esse jogador, mais né? o Red Bull Bragantino, exatamente. Ele apareceu sozinho pra cabecear. E que bom que o cruzamento pelo menos foi certo pra ele, porque imagina o cara dar um pique desse e acabar não Esse daí não pode, né? Cara, gol inteiro. Não pode. Foram 2 chances, né, pro Botafogo ainda abrir o terceiro gol. O Arthur poderia Essa também, né, ó. Poderia ter aberto um placar maior, assim. Mas essa do Arthur Cabral, como centroavante, estava sozinho na entrada da área. Ele acabou tentando tirar ali de chapa, bateu meio que de tornozelo na bola e a bola foi em cima do Cleiton. Essa aí foi uma defesaça meio que de manchete também, né? Praxedes também nessa daí, hein? Uhum. Um 2-1 deixava o confronto ainda mais aberto. Mas continua, né? 2-0, a vantagem é grande, a gente ouve os personagens. É um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, que o jogo podia acabar 2-1, então é tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos que fazer mais goles, que com a oportunidade que a gente tem que fazer mais goles. Realmente é um momento da temporada delicado, em que nós estamos lidando com algumas adversidades, né? As equipes acabam tendo momentos de oscilação e de dificuldade. A gente tem que continuar trabalhando firme para sair forte disso. É claro que é uma vantagem importante que o Botafogo conseguiu colocar hoje aqui, mas a qualquer momento do jogo de volta, se a gente faz 1-0, confrontado. Os dois comandantes fazendo análise do jogo, e a gente destaca o Botafogo desde a estreia do David Ancelotti. Com 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, não perdeu, 66,7% de aproveitamento, 4 gols marcados e apenas um sofrido, né, nesse empate contra o Corinthians na rodada do Campeonato Brasileiro em 1-1. Só o gol do Memphis, então. Impressionante em 4 jogos. Cícero Melo está conosco, repercutindo então o Botafogo, que sai em vantagem, e me parece que todos estão satisfeitos com o novo treinador aí do Botafogo, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Bom dia a você, às Mares, também ao Jailson e ao fã de esporte, especialmente torcedor alvinegro, que está gostando sim desse início de trabalho do técnico italiano David Ancelotti. O Botafogo teve ontem um público de mais de 25 mil torcedores no estádio Newton Santos e construiu essa boa vitória no primeiro tempo, com 2 gols de argentinos. Esse garoto Montoro, 18 anos de idade, substituto do Almada, é muito bom jogador. Fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra. E o Alexander Barbosa, outro argentino, também excelente zagueiro, começou a jogada do segundo gol e concluiu de cabeça. É um ótimo zagueiro, um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro. Foi a primeira vitória do técnico David Ancelotti no estádio Newton Santos. Antes ele tinha tido 2 empates seguidos, contra o Vitória e no último jogo contra o Corinthians. 0-0 com Vitória, 1-1 contra o Corinthians. Olha, vocês deram uma estatística aí de 4 jogos para ele, mas, na verdade, se quiser interpretar diferentemente a estatística, podemos, porque no jogo que foi a estreia dele contra o Vasco, lá em Brasília, ele estava no banco como auxiliar técnico, porque não tinha ainda o registro, né, de treinador.
a licença, mas ele já era o técnico do Botafogo. Foi ele que treinou o time nos dias anteriores, foi ele que deu prevenção. Então, na verdade, a gente pode até considerar 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 73,3% de aproveitamento, vamos dizer, estatística não oficial. O Botafogo agora volta a jogar na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O Botafogo se classifica para as quartas de final com vitória simples, empate até derrota por 1 gol de diferença. Se perder por 2 gols de diferença, decisão da vaga será nos pênaltis. Acima de 2 gols de diferença, estará eliminado. Na minha próxima participação, tem uma boa notícia para a torcida do Botafogo. Vai ter estreia, possivelmente, no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, domingo no Newton Santos, contra um dos grandes times atuais do futebol brasileiro, a equipe do Cruzeiro. Eu conto quando voltar. Tá legal? Voltamos ao estúdio. Ah, ele gosta de um mistério. Amarrar o storytelling. Será que é no meio de campo? Será que custou caro? Cícero Melo já... Tô fazendo perguntas. Perguntas. Daqui a pouco a gente vai estragar toda a gente. Exato, deixa tudo pro Cícero. Tô perguntando só. Será que é? Até porque, com ele ou não sei quem é, tem o Marlon Freitas. Que tem jogado muito, é um cara muito importante pro Botafogo. Jogou um nome aí, né? Marlon Freitas, assim. O Marlon Freitas é um cara que a gente talvez não valorize tanto quanto merece no time do Botafogo. É porque quando a gente falava muito desse Botafogo, a gente falava muito do Gregory também, né? Verdade. E aí a figura do Gregory acabou ali em determinado momento chamando mais atenção do que o próprio Marlon. E era justo elogiar também, né? Claro, exatamente. Mas como dupla funcionava muito bem, ontem também funcionou com o Newton. Acho que o David, ele tá usando esse momento pra mexer em algumas peças da equipe, não necessariamente na estrutura. Gosto muito do Cuiabano. Acho que ele dá uma dinâmica ofensiva pro Botafogo que o Telles não dá, mas isso também não tira o bom jogador que o Telles é. Então acho que o David, ele consegue enxergar esse Botafogo muito do que o time já entregou na temporada vitoriosa e ainda assim, com outras peças, fazer um Botafogo muito forte ofensivamente. Porque tem aquela questão de uma memória afetiva do estilo de jogo, mas, por exemplo, a gente falava na temporada passada da força ofensiva do Botafogo. Como ele massacra, como ele não tem piedade, pode ter um a menos e ele vai massacrar. Mas dessa vez também a gente fala sobre um sistema defensivo, uma certa proteção claro que o John pega demais também. Mas sofrido poucos gols, um golzinho só, Jailson. O equilíbrio da equipe como um todo, né? De todo o sistema tático. Agora, Mari P estava falando meio sobre o Newton, né? O Newton, Marlon Freitas. O Marlon Freitas agora segurando um pouco mais, sendo aquele cara de mais contenção ali e muito ativo nas inversões, né? Ele vai muito bem nas inversões, na bola longa, ele virando no Montoro pelo lado esquerdo, virando no Arthur também pelo lado direito, para justamente pegar a defesa adversária ali no balanço mesmo, e aí dá a oportunidade desses jogadores irem no contra um, que é o ponto forte deles. Então o Marlon Freitas também merece ser muito elogiado. E tem também a mudança em relação ao centroavante, eu acho que é o ponto principal, né? Tem o Arthur Cabral e o Igor Jesus. O Arthur Cabral, ele vai exigir mais a jogada de força física, mais jogada de bola aérea, e o Igor Jesus ainda trabalhava um pouco mais por baixo. Então e o Botafogo já tá adaptado a esse novo centroavante, esse novo estilo? Tá adaptando. Ontem foram, eu achei, menos cruzamentos do que na outra partida, que, enfim, o Botafogo fez muitos cruzamentos justamente para tentar encontrar o Arthur Cabral. Ontem eu achei que teve jogada um pouco mais por baixo, ultrapassagem do Vitinho, o Arthur Montoro pelo lado esquerdo com o Savarino. Acho que teve uma jogada ali dinâmica por baixo mesmo. A gente vai conversar mais sobre esse Botafogo também, acompanhando o trabalho do David. Eu não sei se é o spoiler do Cícero Melo, mas a gente tem um treinador do Botafogo também falando sobre a possível estreia do Danilo. Desculpa, vai aí. Vou contar com ele no jogo do domingo. Está treinando, está bem. Claramente sabemos que começou os treinos nessa semana, então tem que ser progressivo, mas ele é um jogador que vai ser muito importante no jogo do equipe, é um jogador de muito nível e está bem, só precisa tempo e pouco a pouco minutos para poder chegar ao máximo nível fisicamente. E a gente vai começar falando da Copa do Brasil. Botafogo saiu na frente no duelo contra o Bragantino pelas oitavas de final. E quem vai contar essa história pra gente é o repórter Tiago Carvalho, direto lá do Engenhão. Diz aí, Tiago, pode chegar?
Olá pessoal, tudo bem? Aqui no estádio Newton Santos, o Botafogo saiu na frente na disputa pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo o Bragantino por 2-0. O alvinegro foi dominante na partida e no primeiro tempo a equipe de São Paulo só teve um chute a gol. Já o Botafogo, além de criar várias oportunidades, balançou a rede 2 vezes ainda na primeira etapa. Primeiro em uma jogada trabalhada em que a bola chegou em Montoro e ele mandou para o fundo da rede. O segundo gol saiu após cruzamento do lado esquerdo do campo e Alexander Barbosa chegou para de cabeça ampliar o placar, fazendo 2-0. Já na segunda etapa, o Botafogo teve outras chances de ampliar o placar. A melhor delas com Arthur Cabral, que recebeu o passe de Savarino e saiu na cara do gol, mas chutou em cima de Cleiton, sendo assim, não conseguindo ampliar o placar. O Bragantino teve 2 chances já nos minutos finais, a melhor delas com Praxedes, que também desperdiçou. O fim de jogo, então, 2-0 Botafogo. O Botafogo que há 3 anos vem caindo na Copa do Brasil nas oitavas de final e nessa temporada tenta fazer diferente, agora inclusive indo para São Paulo, podendo perder por 1 gol de diferença para avançar às quartas de final. Essa foi também a primeira vitória de Davi Ancelotti no comando do Botafogo, jogando aqui no estádio Newton Santos. Até aqui então são 5 jogos, sendo 3 vitórias e 2 empates. As 2 outras vitórias tinham sido longe do Rio de Janeiro. Já o Bragantino chega a 5 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas consecutivas. Pois é, situações opostas dos dois times, começo de trabalho do David Ancelotti indo bem, o Bragantino no momento delicado, como disse aí o Thiago Carvalho, e o Botafogo, sem sombra de dúvida, foi o senhor do jogo e mereceu essa vitória, mereceu o placar. Vamos lá então, começar a falar dos clubes do Rio de Janeiro, porque ontem no estádio Newton Santos, Botafogo jogou pra caramba. E olha, esse placar de 2-0 diante do Bragantino foi pequeno pelo volume de jogo do Botafogo. Quero falar aqui sobre Álvaro Montoro, que esse menino tá jogando de futebol, é brincadeira mesmo, tá? Tivemos uma excelente partida de jogadores como Cuiabano, o Newton na cabeça de área muito bem, enfim, né? A gente tem uma série de situações para falar aqui, mas antes, Rodrigo Brandão, fala, irmão. Muito bem, Azevedo, enfim, o técnico Carlo Ancelotti conquistou a sua primeira vitória como treinador jogando em casa, jogando no estádio Newton Santos. Até então, haviam sido 2 partidas e 2 empates. Ontem, a equipe se impôs diante do Red Bull Bragantino e conseguiu o resultado de 2-0. E poderia ter sido mais, não fossem as diversas chances perdidas, principalmente por Arthur Cabral e Nathan Fernandes, que poderiam ter dado uma tranquilidade maior ao Botafogo no jogo da volta na próxima semana em Bragança Paulista. Mas enfim, 2-0, um resultado bem construído, a equipe mostrou evolução, mas ainda precisa melhorar em alguns quesitos, conforme explicou o técnico na entrevista coletiva pós-jogo. Contente, porque sim, o desejo de ganhar em casa eu tinha, tenho que ser sincero, muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos muito que melhorar ainda, temos que fazer mais goles, que com a oportunidade que a gente tem que fazer mais goles. Não é o primeiro jogo que acontece. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada. O jogo podia acabar 2-1, então tudo aberto. É um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Esse, portanto, foi o técnico David Ancelotti, que pode perder até por 1 gol de diferença no jogo da volta na próxima quarta-feira, que ainda assim avança às quartas de final da Copa do Brasil e vai superar a campanha dos últimos 3 anos, quando o Botafogo não passou das oitavas de final. O craque do jogo foi Álvaro Montoro. Como jogou o moleque de apenas 18 anos? Fez 1 gol, distribuiu jogadas, ajudou na marcação, teve um papel tático muito bem desempenhado, acabou deixando o campo cansado no segundo tempo e ovacionado pelos pouco mais de 26 mil torcedores que estiveram presentes no Newton Santos. Os jogadores ganharam folga no dia de hoje e a partir de amanhã já vira a ficha novamente.
Domingo tem Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, novamente no estádio Newton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia foi que o técnico David Ancelotti disse na coletiva que já poderá contar com o volante Danilo. Ele segue fazendo o trabalho de aprimoramento físico e até domingo estará pronto para ser pela primeira vez relacionado e poderá, quem sabe, já estrear com a camisa no Botafogo. Valeu, Azevedo? Valeu, tá certo, Rodrigo Brandão. Pois é, cara, ontem o David Ancelotti acabou tendo realmente, mostrando, eu acho que pela primeira vez a gente percebeu como é que eu diria, uma característica tática do Ancelotti no time, ou não, Gabriel? Eu percebo um Botafogo em evolução e a partida de ontem, como foi a mais chamativa do ponto de vista técnico, aí acaba vindo essa conclusão de que em tese o trabalho dele está pegando, mas é bom salientar que contra Vitória e Corinthians, outros 2 jogos em casa em que o Botafogo não venceu, o Botafogo já tinha apresentado um jogo fluido, um jogo interessante na parte ofensiva. Algumas diferenças entre uma partida e outra, quedas de rendimento no segundo tempo, mas dessa vez o Botafogo foi um pouquinho mais incisivo. Ainda acho o aproveitamento baixo, tá? O Botafogo poderia ter feito uns 4-0 aí tranquilamente nesse jogo de ontem. Eu acho que a taxa de conversão, digamos assim, no Botafogo ainda foi baixa. Eu também acho. Pro número de possibilidades criadas. Mas não vou tirar o mérito de uma grande vitória. O Arthur Cabral perdeu um gol, né, uma cara? chance inacreditável. O Nathan Fernandes perde uma num contra-ataque cara a cara também. Chances que você, em tese, não pode desperdiçar no mata-mata, mas ainda assim, grande vantagem construída pelo Botafogo. A questão, Azevedo, é que essa parte técnica é do jogador em campo, né? O técnico, ele vai montar o time, vai criar estratégias. Pelo visto, as estratégias do David funcionaram bem, e o jogador dentro de campo tem que definir. Se o jogador não define, aí realmente fica um pouquinho mais complicado. Ainda assim, grande atuação. Tá muito claro pra mim, Azevedo, que do Renato Paiva pro Ancelotti mudou o seguinte: o Botafogo tá com muito mais vontade de ser protagonista. Tô resumindo, é claro que tem muitas explicações táticas envolvidas nisso. É um Botafogo com uma marcação alta e quando encaixa é efetiva, sufoca o adversário. É um Botafogo com uma troca de passes mais envolvente, uma movimentação sem bola que ilude o adversário. Ontem nós vimos o Vitinho aparecendo no lance do primeiro gol por dentro e o Arthur dando a amplitude. Em alguns momentos eles invertem esse posicionamento, né? Pontas e laterais se encontrando, fazendo esse X e confundindo a marcação do adversário. Aí no cruzamento, o Montoro vem atacando as costas do centroavante. O Arthur faz o movimento de facão, puxa a marcação e o Montoro vem por trás finalizando. Características que vão se repetindo. Nem sempre a jogada é concluída da melhor maneira e por isso talvez muita gente acaba não enxergando. Mas essas são movimentações que o Botafogo vai reproduzindo com cada vez mais naturalidade nas mãos do David Ancelotti. E aí, pra mim, já tem uma diferença clara em relação ao que era o trabalho do Renato Paiva, que era um treinador que calculava muito mais cada movimento em campo, negociava muito mais com o perfil do jogo. O David já me parece um cara meio assim: eu quero controlar, eu quero ser o protagonista, nem que eu tenha que me expor e correr risco pra isso. Eu quero minha equipe sufocando o adversário. Nem sempre funciona. O Bragantino até começou um jogo um pouco mais perigoso. E aí o Botafogo aproveitou na primeira chance para mudar esse cenário. Então essas são as mudanças que eu já vejo na equipe do Botafogo. Me parece um time muito mais disposto a ocupar o papel de protagonista nos jogos. E conseguiu demonstrar isso no mata-mata, que é muito importante. Abriu uma vantagem muito interessante pro jogo da volta. Pois é, a galera tá por aqui, olha, o Wanderson Silva, scout do Botafogo, é o melhor do Brasil. Cara, eu sou obrigado a concordar nesse momento. O próprio Montoro já, né, demonstra isso, né? Que garoto talentoso, né? Vamos lá, o Obadias tá por aqui. Azevedo, minha mãe mandou um abração pra você aqui, manda outro pra ela, por favor. O nome dela é Angelina, virou sua fã. Ô, dona Angelina, obrigado aí, outro abraço pra senhora, tá? O Sandro Canto, Azevedo, Gabriel, Jorginho, boa tarde. Analise Álvaro Montoro e o Pantaleão. O outro também, né? O Pantaleão está, assim, assustador o nível que ele vem apresentando. Impressionante como encaixou na velocidade da luz. Ele estreou durante a Copa do Mundo de Clubes e você percebe um jogador extremamente à vontade. E ele tem uma característica, Azevedo, que eu gosto bastante, que se parece com a do Barbosa. No lance do gol, no gol a gente vê isso claramente. O Barbosa, ele destrói a jogada, mas você percebe que é uma característica do Barbosa, já vou falar do Pantaleão, uma característica do Barbosa que é tentar roubar a bola de maneira limpa, que é pra já iniciar a construção ofensiva. O Barbosa, ele não quer chegar rasgando de qualquer jeito só pra quebrar a jogada. Eu sei que o Barbosa é meio truculento em alguns momentos, exagera na força,
mas é um zagueiro técnico. Ele tenta fazer quase sempre isso. Desmontar a jogada e já ter a possibilidade de criação. Se não der, beleza. Aí zera e faz o adversário recomeçar. O Caio Pantaleão tem a mesma característica. Ele quase sempre quer desmontar a jogada pra já sair jogando. E tem boa saída, tem bom passe. O lance do primeiro gol, assim, o passe do Arthur é sensacional pro Vitinho. O Vitinho dá uma bela assistência no Montoro, mas o primeiro passe e começa a desmontar a marcação do Bragantino é do Pantaleão pro Arthur. E não é um passe qualquer, não é um passe lateral, não é um passe simples. E o Botafogo vinha atuando com o Jair, que já era um zagueiro construtor. Um zagueiro que sabia sair jogando. E o Caio Pantaleão, até por ser mais experiente, parece que faz isso até com mais naturalidade. E só pra fechar esse raciocínio, eu fiz uma comparação, Azevedo, pra galera que me segue lá no Instagram. No ano passado o Botafogo foi campeão com Bastos e Barbosa. E o Barbosa é um zagueiro qualificado na saída, mas o Bastos não é tão construtor. O Bastos é mais força física. Não tô dizendo que ele é ruim com a bola no pé, mas ele não é um cara construtor. E o Caio Pantaleão é. Então, de repente, o Botafogo vai ter até uma subida de qualidade na comparação com a dupla de zaga que foi campeã do ano passado. E zagueiro construtor hoje já não é mais luxo, né? É uma necessidade que você tem no futebol. O zagueiro precisa iniciar bem a construção ofensiva e isso o Caio Pantaleão faz muito bem. Sobre o Montoro, pô, aí é chovendo molhado. A gente já tem falado, né, Azevedo? O moleque é fora de série. 17 para 18 anos, chegar com tamanha naturalidade no nível de exigência que temos aqui no futebol brasileiro, impressionante como vem jogando bem. É verdade, cara. O Lopes tá aqui, é só não ser fominha, entra nas finalizações. O Fogão, tem alguns lances, o Botafogo poderia ter aproveitado melhor, mas o individualismo falou mais alto em algumas ocasiões, né? Em alguns momentos, mas tomadas de decisão assim que não são boas, né? O Fábio Alexandre, ontem o Bragantino começou melhor, mas depois do primeiro gol ganhou o Botafogo, depois do primeiro gol ganhou confiança e dominou a partida. Poderia ter goleado ontem, mas o resultado foi ótimo, concordo. E o Bragantino começou melhor mesmo, sim, mas durou pouco tempo aquela pressãozinha do Bragantino, né? No jogo com o Flamengo, o Bragantino perturbou o jogo todo, mas né, o Bragantino é um bom time, cara. É um bom time, Seabra, montado, né? Realmente, o Botafogo tá realmente muito bem estruturado para poder passar pelo Bragantino com aquela moral toda. Parabéns aí ao Ancelotinho. Um abraço aqui ao Pombeiro, ao Mário Arthur. Se o Montoro e Savarino continuarem a jogar como ontem, se segurem que vamos chegar. O Savarino oscilou. O Savarino teve bons momentos, teve momentos em que ele acabou irritando, ele teve um chute de fora da área dele, meu irmão. Muito bom, né? Que brincadeira aquele chute, hein? Ele deu sinais de que pode se reconectar com aquele jogador importante de 2024. Um recorte recente talvez seja a melhor atuação dele, né? Não consigo me lembrar de outra tão boa. Na cabeça de área, o Newton foi bem também. O Newton, cara, a torcida pega no pé em alguns momentos. Eu acho o Newton um jogador extremamente útil. Pra ser exatamente o que ele é no elenco. Ele é uma terceira opção. Ele tá jogando porque o Botafogo tá negociando o Danilo Barbosa. O Alan não tá conseguindo ter uma sequência. Aí o Marlon ficou suspenso na última rodada. Dessa vez, na Copa do Brasil, o Ancelotti optou por segurar um pouquinho o Alan no banco e o Newton jogou de novo. Gostei, atuação segura, atuação séria. Um jogador correto, técnica e taticamente. Deixa eu mandar um abraço ao Reinaldo Assunção, tá ouvindo a gente em Miami. Um abraço, Reinaldo. Fala sério, boa tarde. Eu prefiro esse placar do que se tivesse 3 ou 4-0, que aí o Botafogo não entra fazendo corpo mole no jogo da volta. Fala sério, eu preferiria um 4-0, sinceramente. Botafogo ganhou de 5-0 ano passado do Peñarol no jogo da ida, na semifinal da Libertadores, e matou a classificação ali. Pois é. Evandro Baianinho tá aqui, like ativado, façam como o Evandro, né? Deem um like aí no nosso chat no YouTube, que vai ajudando o nosso engajamento, tá certo? Marcelo Silva, o Savarino também melhorou bastante junto com o time, verdade. Igor, vizinho do Brandão, Azevedo e Gabriel, nesse assunto de zagueiro construtor, daria para considerar o Lucas Freitas mesmo com a dificuldade de jogar no Vasco sendo maior? Igor, deixa o Vasco para daqui a pouco. 99557-1013, vai. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Gabriel, Jorginho. Aqui é Jurandir, Maceió, motorista aplicativo. Quero participar do ingresso. Quero ver os críticos aí do Vitinho, jogou muita bola ontem de novo. Valeu, e o Newton também. Quero participar da promoção do ingresso. Já ganhei uma vez, quero ganhar de novo. Opa, boa sorte aí. Posso pegar um gancho nesse áudio que é muito importante, Azevedo. Toda torcida tem uma ala mais chata. Não é exclusividade do Botafogo. E essa ala mais chata das torcidas, ela em determinados momentos busca culpados para problemas que surgem e são problemas naturais de uma temporada, mas ela precisa individualizar essa frustração em cima de determinados jogadores. A torcida do Botafogo nas últimas semanas, essa ala mais chata, ela pegou muito no pé do Vitinho e do Arthur. E é só assistir a uns 2 ou 3 jogos do Botafogo para você perceber que o Arthur, com todos os erros que ele comete, ele é um cara que dá muito volume de jogo. Cara, como eu concordo com você.
Azevedo, o passe que ele dá pro Vitinho dar assistência no Montoro não é qualquer passe, gente. E ontem, ao final do jogo, não, porque o Arthur erra muito. Erra, gente, erra igual qualquer outro jogador. Até porque vocês querem um outro Luiz Henrique ali, não é a do Arthur. Ele não tem todo esse potencial. Mas o passe que ele dá no Vitinho, Azevedo, vamos concordar que não é qualquer passe. É um passe que desmonta completamente a marcação. Cara, mas eu venho dizendo isso de forma até insistente, assim. Eu vejo, eu não consigo entender, como você falou, não são todos, mas uma parcela da torcida tem uma implicância com o Arthur que foge do meu entendimento, porque é um cara extremamente dedicado. O Arthur não se esconde, já percebeu que ele não se esconde? Não se esconde, não se omite, perfeito. O tempo todo ele se aparecendo como opção, ele se coloca desvencilhando da marcação. É o que você falou, erra. Só que se você for colocar no combo, são muito mais acertos do que erros, cara. Perfeito, Azevedo. Ainda bem que você lembrou dessa situação. Um cara que não se omite. Eu prefiro muito mais o cara que erra, mas não se omite, do que aquele que de vez em quando aparece, acerta, mas se esconde a maior parte do jogo. E sobre o Vitinho, entendo as críticas. É um jogador que realmente pode chegar ao ataque, ter um aproveitamento melhor com a bola no pé. Ninguém foge disso. Eu acho que até o próprio Vitinho reconhece. O David Ancelotti falou sobre essa cobrança que ele faz em cima do lateral na coletiva. Mas o Vitinho é um jogador extremamente correto, taticamente, o posicionamento, a projeção dele no ataque. Não é à toa, não é coincidência que o Vitinho recebe muitas bolas no ataque, porque ele se projeta muito bem no espaço, sabe atacar por dentro, sabe atacar por fora. Tem as deficiências dele. Se fosse perfeito, Azevedo, não tinha voltado da Inglaterra pro Brasil, tinha ficado por lá, tinha acertado com o Arsenal, com o Chelsea. O torcedor, ele pode criticar, óbvio, não tô tirando o seu direito de criticar, não. Agora, perseguir determinados jogadores não faz o menor sentido, sendo que são jogadores extremamente importantes para a engrenagem no Botafogo. A jogada do primeiro gol não é por acaso, é uma jogada bem construída, fruto, claro, de encaixe coletivo, de uma ideia que o Ancelotti tem aplicado na equipe, mas também de qualidade técnica do Arthur. Repito, a pré-assistência do Arthur é um passe sensacional e o passe do Vitinho açucarado pro Montoro. O Fábio tá aqui perguntando o seguinte: será que o Cuiabano ganhou a posição de lateral esquerdo ou pode ser aproveitado com ponta na esquerda? Não, eu acho que vai acontecer um revezamento natural, porque o Telles tem uma idade um pouco mais elevada. O Telles não consegue fechar 90 minutos na maioria das partidas, então o Cuiabano ele vai entrar em alguns momentos como titular. Eu acho que para partidas mais pesadas da temporada o Telles ainda traz a questão da experiência, da maturidade, que ainda falta um pouquinho ao Cuiabano. Agora, o Cuiabano é um jogador excepcional, tá, gente? É um jogador que tá amadurecendo muito e provavelmente deve estar aproveitando demais essa parceria com o Telles para evoluir na carreira. O Elcio Cariocão tá aqui. Fala, meu amigo Bruno Azevedo, Gabriel Farias, fiquei muito feliz ontem com a galinha que bota ovo. Foi o melhor áudio ontem da transmissão. Foi. Confesso que eu não ouvi. Cara, foi Alguém assim. vai ter que me explicar. Maravilhoso. Não sei se tá aí ainda. Se tiver. Aqui não. Se tiver, tá no celular. Mas cara, salvar nos favoritos, produção. Sensacional. Ontem foi o melhor áudio que a gente recebeu durante a transmissão do jogo do Botafogo contra o Bragantino. Um abraço, Elcio. Olha aqui. Desculpa, pode pedir o Elcio pra mandar de novo, que a gente salva aqui nos favoritos. O Elcio, você deve ter esse áudio, né? Reencaminha. Ele foi. Então, Elcio, manda de novo, reencaminha que a gente pega aqui e aí a gente vai colocar esse áudio de novo aqui no nosso arquivo. Não precisa gravar de novo não, Elcio, é aquele de ontem, você falou o nome do Cantarelli mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? O Rubens tá por aqui, o Geraldo Fire tá por aqui, Praxedes ou Cabral? A pior perde. A gente tava falando do Arthur aqui, mas o Arthur Cabral tá devendo, né, Gabriel? Ele perdeu uma chance muito clara, e eu não vou fugir disso. Eu só não concordo, assim, a mesma coisa que eu falei pro Arthur ponta e na situação do Vitinho, essa perseguição que eu não gosto. Já tem muita gente não condenando, ele não serve. Eu acho que tem que contratar outro, mas não tem que contratar outro porque o Arthur Cabral é ruim. Pelo contrário, acho o Arthur Cabral um excelente centroavante. Tem que contratar outro porque a disputa precisa ser um pouco mais elevada na posição. O Mastriani claramente não faz sombra ao Arthur Cabral. E quando o Arthur Cabral estiver nos seus maus momentos, tem que ter um outro cara ali pra jogar na posição. E aí o Arthur Cabral pegou uma missão ingrata que é substituir o Igor Jesus, né, cara? O Arthur Cabral está ainda se adaptando, ainda pegando o melhor ritmo. Quem observa o jogo com um pouquinho mais cuidado, tá percebendo uma mobilidade dele, que até me surpreende. Eu achava que o Arthur Cabral seria um cara um pouquinho mais estático pro trabalho de pivô, e ele sai, se movimenta, claro, vai ser cobrado por gols. E quando perde um gol feito, como aquele, uma chance muito clara, obviamente vem a cobrança. A galera cobra, no mata-mata faz falta. Concordo.
Mas é um jogador de qualidade, não dá pra ser descartado completamente desse elenco. Acabou de chegar, vai embalar e eu já tô fazendo uma aposta aqui, vou reforçar. Eu aposto que no mesmo período que o Igor Jesus atuou no Botafogo, o Arthur Cabral vai entregar mais gols. Isso não significa que ele seja melhor que o Igor. O Igor tinha um impacto muito grande na equipe. Mas o Arthur Cabral é até um pouco mais goleador. E daqui a pouco vai pegar um embalo, vai pegar um pouco mais de consistência e com certeza vai entregar aquilo que o Botafogo precisa. 99557-1013, vai. Boa tarde, rapaziada da Transa. Thiago Botafoguense. Já estou sentindo o dedo do Ancelotti. O Botafogo jogou por música ontem. Agora que vem o Cruzeiro para se recuperar no Brasileirão. Saudações alvinegras. Quero participar da promoção aí do cinema. Um abraço. Valeu, irmão. Obrigado aí. Tá concorrendo. Boa sorte pra você. Luiz Felipe tá por aqui. O Seji Estegi tá por aqui. Ele já nos custou alguns pontos preciosos e até classificação. Tem uma mensagem dele anterior aqui. O vizinho, o Vitinho, na verdade, acredito eu, né? O Vitinho, em sequência, perdeu o gol nas oitavas do Mundial, perdeu contra o Vasco, perdeu contra o Vitória e contra o Sport. Sim, depois ele diz que... Não, deixa eu te perguntar, você lembra da final da Libertadores que o Vitinho fez? Você lembra da atuação do Vitinho contra a Universidade de Chile esse ano, no jogo com 1 a menos em que o Botafogo se classificou? Você tá avaliando só a questão técnica, bola no pé, assistência e gol, que nem é a missão principal do Vitinho, vamos combinar. Eu não tô discordando de você, eu lembro de todos esses lances que você está falando e temos que cobrar sim do Vitinho uma evolução nesse sentido. Ontem ele foi bem, agora... Tratar esse jogador como um jogador descartável, como ele foi tratado nos últimos dias, não tem o menor cabimento. Tá por fora do mercado. Pra achar um lateral com essa consistência, vai ser difícil demais. É verdade. Vamos fazer o seguinte, galera. Break. Vamos lá. Al Nassr negocia a aquisição do Luiz Henrique, né? Do Zenit da Rússia. Saiu, tem menos de um ano do Botafogo pro Zenit. Tem o quê? 7 meses. Por 450 milhões de reais. Lembrando que o Zenit comprou do Botafogo, o Luiz Henrique, por 200 milhões de reais. Pô, pouco, né? Não. Nós vendemos 70% desse valor. 70%, ou seja, 30% desse valor ainda tá aqui. Ainda tá com a gente. E dessa bolada de 450 milhões, vem uma parcela gorda pra gente ainda. Vamos ler aqui a matéria, para ver os valores certinho. Eu fiz um cálculo, mas eu posso estar errado. Eu quero confirmar esse cálculo aqui. Eu tô certo. Ó, fala aqui sobre a gestão, eu já falei aqui, 70 milhões de euros é o valor que estão oferecendo, cerca de 450 milhões de reais. O Botafogo vendeu por 33 milhões de euros, 206 milhões na cotação da época, o Luiz Henrique, só que manteve 30% dos direitos econômicos. Assim, o Botafogo hoje receberia mais 135 milhões. 135 mais 206, nós teríamos aí 340 milhões de reais. Seria o valor que o Botafogo teria arrecadado com a venda, no primeiro momento, de 70%, depois o resto dos 30% do Luiz Henrique. Totalizando aí, né? 206 milhões na primeira venda, mais o restante agora, 135 milhões, totalizando 340 milhões de reais. Um cara que o Botafogo comprou por 100 milhões. 240 milhões de reais de lucro. Seria uma valorização de mais de 300%. 340%, vamos dizer assim, né? Isso em um ano e pouco. Ainda dizem que o Textor vai largar o Botafogo. Ai, esse negócio não dá dinheiro. O Botafogo é a galinha dos ovos de ouro do Textor. E tá aí. A chuva de dinheiro que entra no Botafogo toda hora. E não esqueçam. A gente vendeu o Lucas Perry também, né? E vai entrar um dinheiro. Tem o Almada. Cara, o Botafogo esse ano, eu acho que só... Se esse dinheiro realmente entrar, eu tendo a dizer que o Botafogo só com venda de jogadores de direitos econômicos vai beirar 1 bilhão. Sem contar sócio-torcedor, venda de camisa, aluguel para shows, premiação por participação em campeonatos, conquista de títulos, né? Patrocinadores de camisa. Sem contar isso, 1 bilhão. Eu acho que Botafogo é só, hein? Não se surpreendam se o Botafogo, por acaso, terminar à frente de um desses dois figurões, os grandes ricaços do Brasil,
Flamengo e Palmeiras no final do ano com o total do faturamento de 2025. Botafogo virou uma máquina de dinheiro. Bem-vindo aos novos tempos. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.